Então vamos avançar rapidamente para, neste caso será o Luís Lima do PCTP-MRPP, o primeiro a começar com este tema das empresas municipais. Ora bem, quanto às empresas municipais, eu entendo que, portanto, que elas devem continuar na posse administrativa da Câmara e as que elas foram privatizadas serem... Aliás, já falou aqui da Sim, remunicipalização da AGER. Sim, pois. Em relação à abertura de capital do PEB, que Vítor Sousa admitiu há pouco, por exemplo. Está de acordo? Do PEB? Do Parque das Exposições de Braga. Bom, Parque das Exposições, neste momento, não conheço pormenores como é que aquilo funciona. Não sei. Agora que ele deve ter a utilidade, deve ter uma certa utilidade, se não está a ser utilidade, seja para eventos, seja... Os benefícios é que a remunicipalização das empresas municipais, da AGER, nomeadamente, se acha que poderia trazer aos bracarenses? Eu acho que sim, porque se é como o governo, se estão a entregar tudo aos privados, daqui a pouco eles põem e dispõem e fazem o que querem, desempregam. Não há um controle, cada vez o desemprego cresce mais, porque eles têm que ter lucros, não é? O problema é esse. Carlos Almeida, sobre as empresas municipais, já propôs, inclusive, a remunicipalização da AGER, também. Que medidas é que apresenta como mais importantes nesta área? Bom, antes de ir a esse tema, eu queria fazer um apelo e queria também fazer uma consideração sobre um tema anterior. O apelo é para que, durante o debate, enquanto um orador fala, os restantes micros ou estão todos fechados ou estão todos abertos. Não pode acontecer estarem apenas dois abertos, em que há um bate-boca entre dois candidatos e os outros não têm a oportunidade de fazer ouvir a sua voz. A segunda questão... A segunda questão... Já agora, Carlos, eu já tentei até aqui por gestos com os colegas, só que há sempre uma dificuldade, são muitos micros aqui presentes na mesa, são 7, não é, no total? Pois, mas é que vontade... E há os problemas dos feedbacks. Eu percebo isso, mas a vontade de nos interrompermos é comum e, portanto, não pode ser um direito de apenas dois candidatos, tem que ser de todos ou não é de nenhum. Aquela consideração que queria fazer sobre ainda um assunto anterior. O candidato Ricardo Rio disse, e é verdade, quem vier a ganhar as eleições e a governar no próximo mandato a Câmara Municipal de Braga vai ter que o fazer na situação de um governo, seja ele qual for, portanto com as condições que ele venha a impor. Mas há diferenças, e há diferenças substanciais entre combatê-lo ou apoiá-lo. E no caso da candidatura de Coligação Juntos por Braga, é uma candidatura que apoia este governo, que apoia a política de empobrecimento e desastre nacional. Sobre a questão em concreto, empresas municipais. É curioso que aqueles que hoje dizem que as empresas municipais são um problema, aqueles que defendem a extinção ou a privatização de empresas municipais pela legislação que aprovam na Assembleia da República, são precisamente aqueles que são responsáveis pela sua proliferação ao longo de anos. São os responsáveis pela criação de empresas municipais. Aqueles que criaram empresas municipais a torto e a direito, um pouco por todo o país, são aqueles que hoje dizem que há empresas municipais a mais. Da nossa parte, nós rejeitamos esse modelo. Sempre entendemos que os serviços públicos deviam estar na esfera do município, sempre entendemos que se devia privilegiar o serviço público entregue, portanto, àquilo que são as necessidades e aspirações das populações. Por outro lado, não deixa de ser também curioso que se diga hoje aquilo que, num passado muito recente, foi precisamente o seu contrário. Sabemos que hoje, e jogo por antecipação, nenhum dos candidatos, pelo menos que se conheça das suas declarações públicas, à Câmara Municipal de Braga fala na privatização das empresas municipais. No entanto, convém relembrar que, a quando da privatização de parte do capital da AGER, como se sabe, 49% foi entregue a um consórcio privado, curiosamente 3 construtoras bem conhecidas, vá-se lá saber porquê, mas nessa altura havia quem defendesse que devíamos ir mais longe. Havia quem dissesse que 49% era pouco.
Havia quem dissesse que não podíamos ficar pela AGER, que era preciso também pensar na privatização da TUB. E quem disse isto foram vereadores do PSD na Câmara Municipal de Braga. Estão declarações escritas, portanto, e que podem ser reproduzidas ainda hoje. Por outro lado, também sabemos que, ainda num passado mais recente, numa entrevista do próprio candidato Ricardo Rico, pode ser reconhecido, e é natural que tenha mudado de posição, mas há 2 anos atrás assumiu que a privatização da TUB podia ser uma hipótese. Não o disse taxativamente, mas pôs essa possibilidade em cima da mesa. Mas fico contente que hoje nenhuma das candidaturas que concorre à Câmara Municipal de Braga ponha a hipótese de privatizar aquilo que são os serviços públicos. Da nossa parte, defendemos que se mantenham na esfera do município, defendemos que a AGER passe novamente para a esfera pública, que o capital possa ser revertido. Sabemos que não é um processo fácil, que pode representar custos significativos para a Câmara Municipal, mas é necessário estudar essa opção, porque hoje quem está a pagar com essa decisão do passado do PS, do PSD e do CDS são as populações com tarifas mais altas e com custos ao nível do saneamento absolutamente incomportáveis. Há famílias em meio rural sem qualquer tipo de subsistência, sem qualquer tipo de capacidade a terem que pagar mais de 1.000 euros para se ligarem à rede de saneamento. Isto é impensável nos dias em que vivemos. Vítor Sousa, empresas municipais, um homem que conhece por dentro bem. Temos uma história rica relativamente àquilo que tem sido o percurso das empresas municipais, anteriormente serviços municipalizados. Também aqui, Inês Barbosa, a Câmara Municipal de Braga foi das primeiras a transformar os serviços municipalizados em empresas públicas municipais, e temos de facto um universo interessante. Temos o Parque das Exposições, a Braga Habita, a AGER, a Braval, mas temos também o domínio de todas as ações do Teatro Circo. Não é uma empresa municipal propriamente. É uma empresa intermunicipal, mas a maioria do capital é da AGER e é tutelada pelo município de Braga com 51%, com a maioria do capital. E temos a Fundação Braga Augusta. E, de facto, mais uma lei produzida por este Governo quis, sem precedentes e sem qualquer tipo de avaliação, acabar com as empresas públicas municipais com parâmetros que são questionáveis. E, designadamente, aquelas empresas que não tinham de estar integradas em parâmetros de racionalidade ou de liquidez, porque muitas delas são empresas que não são mercantis e não houve ninguém que olhou a isso. Enquanto que, nas empresas públicas do Estado, isso foi analisado e não olharam a essa distinção. Para as empresas municipais, mercantis ou não mercantis, tinham que obedecer aos critérios e, felizmente, que os municípios tiveram alguma agilidade e eficácia, porque das 400 empresas municipais no país, inicialmente pensavam-se que iam encerrar 200, mas só 1/10 dessas 400 é que foram encerradas. Mas criaram precariedade no trabalho, criaram dificuldade aos municípios e retiraram o grau de eficácia na execução de alguns serviços que tinham que ser feitas. Nós, só para termos uma noção do que é este universo em Braga, nós temos um orçamento global nestas 4 empresas na ordem dos 43 milhões de euros. O município tem, por via da ação direta e muito naquilo que é a sustentabilidade do seu programa social, uma comparticipação em contratos de programa de 8 milhões e meio. Estas empresas empregam, na sua globalidade, cerca de 1.170 funcionários. Isto diz muito bem do que é que estamos a falar, do que representa para a sustentabilidade local e do grau de serviço que se faz. Dou-vos uma referência porque é, se calhar, a mais discutível, que é a AGER, pelo facto de ter sido aberto o capital. Questão que pode ser colocada e que deve ser discutida. Eu não concordaria nunca, e quero que isso seja claro, que o município, em qualquer privatização, não deixasse de ter o domínio da maioria do capital e a salvaguarda no seu respectivo acordo parasocial. Mas dizer-vos que... Já agora concorda com a proposta de Carlos Almeida e também de Não, Luís eu Lima, da concordo, remunicipalização não estamos em ciclo absolutamente nenhum, e penso que todos os candidatos estão irmanados deste tipo de opção, de estarmos a privatizar empresas municipais. E, fundamentalmente, pelo menos 2 não está. E fundamentalmente, de as privatizar neste ciclo de depressão, neste ciclo difícil, em que, de facto, a real mais-valia daquilo que poderiam representar estas empresas e, fundamentalmente, aquilo que é o serviço que prestam, que poderia ser colocado em causa. Mas dizer-vos que temos horizonte para estas empresas. E a AGER é verdadeiramente um exemplo que muito do investimento está escondido, tem muito a ver, Inês, com aqueles investimentos que falávamos ao bocado, e desculpe dizer isto, porque há muita gente que, por exemplo, não sabe que em 10 anos a AGER, desde que teve a incorporação deste capital, ganhou nervo para fazer um investimento em 10 anos. Investimento
a infraestrutura de 100 milhões de euros. Braga conta hoje com uma ETA, com 16 hectares, com 37 estações elevatórias, com a cobertura de água e saneamento. A AGER é, de facto, uma empresa de referência, com o tarifário mais baixo das cidades médias e grandes do país. Autónoma, não está dependente de nenhuma estrutura nacional, como hoje assistimos muitas câmaras na dependência da exigência de quererem regular o tarifário para uma convergência nacional. Isto são aspectos que importa realçar e esta é que é a história rica das empresas municipais de Braga e dos anteriores serviços municipalizados. E vou-lhe dizer, foi com muito gosto que vi que todas elas cumpriam os critérios para que não fossem extintas. Isto diz muito. Antecipar um bocadinho, eu ainda não falei sobre as empresas não, municipais. estava a falar daquela questão do parque urbano. Basicamente, Vítor Sousa mantém tudo como está, exceto a eventual abertura. Manterei tudo como estou, aliás, tirando a questão do Braga, parque das instituições, que é tudo em instituições públicas e que tem a ver com a articulação do trabalho que tem que ser desenvolvido nessa matéria. Bom. Obrigado, Vítor Sousa. É o que tem mais tempo neste momento gasto, mas sobre as empresas municipais, vamos ouvir Ricardo Rio, o que é que propostas é que tem se for eleito Presidente da Câmara Municipal. Bem, em primeiro lugar, eu queria... responder eventualmente aqui ao Carlos Almeida. Que... Não, em relação ao Carlos Almeida, eu lá de mostrar esses recortes em que tenha alguém da coligação a dizer que queria privatizar mais do que 49% da AGER. É coisa que nunca me lembro de ter visto ou de ouvir alguém dizer. Mas quanto ao STUB, efetivamente, já o disse noutras circunstâncias, que havia essa perspectiva, mas que esta hoje, e como ele próprio também já assumiu, e reconheço também por finalmente deixar de alimentar um programa virtual, nós já assumimos que não vamos privatizar nenhuma empresa municipal no próximo mandato. A juntar a isso, queria dizer o seguinte: em relação à AGER, há uma diferença substancial também entre ter o capital maioritário ou exercer o poder maioritário. E aquilo que a Câmara não tem feito é exercer o seu poder maioritário. Quando há pouco se invocava a questão das tarifas, ou quando se invoca, como muitos bracarenses todos os dias me confrontam, com situações verdadeiramente aberrantes do ponto de vista das taxas de ligação que são cobradas em termos de ligação à água e ao saneamento, seja para empresas, seja para particulares, seja para IPSS, é aí que efetivamente tem que entrar o poder maioritário em funcionamento. Não é, obviamente, na questão da gestão financeira e na gestão operacional, porque essa é indiscutível também, que a AGER ganhou e muito com a presença dos privados na sua gestão. Do ponto de vista do STUB, nós também temos defendido que o foco tem que ser na captação de mais clientes. A rede está bastante disseminada, tem sofrido nos últimos tempos alguns cortes por força de uma política de ajustamento do serviço que nos suscita bastantes dúvidas, mas, acima de tudo, não há ainda uma capacidade dos STUB serem uma alternativa credível para a mobilidade dos cidadãos no Concelho de Braga. E isso, obviamente, que tem que ser corrigido e tem que se reforçar essa atratividade, até porque é quase estranho que num contexto de retração económica, de aumento dos preços dos combustíveis e tudo mais, que haja uma diminuição da oferta do STUB. E ainda em relação ao STUB, por exemplo, uma das coisas que eu também tenho que refutar de uma forma absolutamente veemente é aquela acusação velada, ou não velada, ou às vezes expressa mesmo, de alguns candidatos, de que nós vamos aumentar os passos sociais para os reformados ou que vamos suprimir alguns desses benefícios. Bem pelo contrário, o que nós queremos é que os reformados sejam utentes de pleno direito dos serviços de transporte e que não estejam circunscritos a horários de segunda no acesso aos serviços de transportes públicos. Depois, em relação ao PEB. O PEB, eu acho que o primeiro argumento para a futura gestão municipal são os sucessivos lamentos que as várias gestões colocadas pela administração, pela maioria socialista ao longo dos anos, têm vindo a fazer ao longo dos anos, no sentido de que houve um abandono total do PEB, houve um desinvestimento que levou à sua degradação e à sua dificuldade em termos de operacionais de servir o público-alvo, seja em termos de feiras e congressos, seja em termos da prática desportiva, seja em termos de animação cultural. Há muitos investimentos que ali é necessário realizar e para os quais a Câmara Municipal não canalizou absolutamente recursos nenhuns, e isso tem que ser também uma prioridade para o futuro. O Teatro Circo tem que promover outra programação, tem que abrir as portas do equipamento à cidade, tem que se sentir um espaço que seja de efervescência cultural, mas ao serviço de toda a comunidade, e onde os próprios estudantes e muitos membros da comunidade universitária não vão apenas por ocasião dos festivais de tunas que vão sendo promovidos com alguma periodicidade. E, finalmente, dizer também que, em relação à Braga Habite, as nossas prioridades vão no sentido de reforçar a política de habitação ativa por parte da Câmara Municipal, nomeadamente com iniciativas como aquelas que referimos já
da promoção do arrendamento jovem no centro da cidade, mas também da colaboração com as juntas de freguesia na criação de loteamentos a custos controlados nas freguesias mais rurais, de maneira que as populações mais jovens se possam fixar junto das respectivas famílias e, finalmente, até estimulando algo que tem sido substancialmente vantajoso em algumas zonas da cidade e até nos próprios bairros sociais, que é da colaboração com as associações de moradores. Transversalmente a todas as empresas municipais, há um último aspecto que eu tenho que invocar, que é para nós a prioridade das prioridades. É que, à frente dessas empresas municipais, estejam gestões capazes, gestões competentes, com conhecimento de causa nas matérias que estão sob gestão e não apenas quadros políticos colocados pelo partido da maioria. Vamos avançar. Inês Barbosa, rapidamente, os tais problemas que eu dizia há pouco de estar vários micros abertos, mas pronto. Inês Barbosa, quase nem lança questão nenhuma, verdadeiramente, até porque o tema é o mesmo. Já foi interpelada por Vítor Sousa e o tempo também já é escasso para os temas. Falar. Bem, mas antes de mais, tenho alguma pena que não me reconheça credibilidade, não sei se é pela idade, se é pela pouca experiência partidária, mas pronto, tenho pena disso. A primeira medida que nós temos relativamente às empresas municipais é a primeira medida do nosso programa, que é uma auditoria às contas do município e das empresas municipais. Só assim podemos realmente perceber os meandros da coisa. Em relação à TUB, houve um investimento na frota, mas continua a não responder às necessidades dos bracarenses. Ainda há pouco tempo, uma sondagem recente do JN apontavam como o maior problema dos bracarenses. Portanto, só não vê quem não quer ver. Continua a haver algumas carreiras que só têm 3 ou 4 horários por dia, não há praticamente transporte noturno, que no caso dos universitários teria toda a utilidade, e a maioria das vezes não são cumpridos os horários e não estão fixadas as informações. É, portanto, necessário relativamente à TUB não privatizar, isso é um primeiro ponto. Em relação ao Ricardo Rio, esperemos que neste mandato não signifique que num outro mandato em que esteja que não privatize. É da nossa parte, se estivermos presentes, tudo faremos para impedir. É necessário elaborar um plano de mobilidade de transportes com trabalho de pesquisa, com inquéritos às pessoas para realmente perceber o que é preciso fazer na cidade. É preciso criar transportes específicos na época balnear para as margens do Rio Cávado ou para as zonas culturais. Ainda hoje estive a ver no site da TUB e o Mosteiro de Tibães, por exemplo, não existe um autocarro durante o fim de semana, é inadmissível, tanto para os turistas como para os bracarenses. É também necessário pensar a nível do transporte escolar, que poderia ser uma opção mais ecológica, mais económica, que reduzisse o trânsito. E da parte da TUB penso que é isso. Relativamente à AGER, a remunicipalização da água poderá estar em cima da mesa, mas acima de tudo temos que conhecer, tínhamos que analisar com profundidade o contrato e acima de tudo até o acordo parasocial do município com a empresa. Da nossa parte consideramos obviamente que é um bem essencial e também temos ouvido queixas dos cidadãos relativamente à ligação ao saneamento e à água. Acima de tudo, o que nós dizemos, e isso tem de ser também da responsabilidade não só do município, mas também, esperemos, da parte privada, que é a isenção do pagamento da água a famílias carenciadas ou desempregados. Relativamente à Braga Habite, acima de tudo, acho que o que fica pendente é o porquê de existir, qual é a atuação. Os bairros sociais, temos bairros sociais em Braga com um estado de degradação grave. Falo, por exemplo, das Enguardas, onde uma parte do bairro está completamente degradada, mas falo muito mais do bairro do Picoto, o complexo habitacional do Picoto, que está num estado lastimoso. Eu estive lá 3 vezes nos últimos tempos e aquilo merece uma olhadela. Mas também há todo um trabalho que a Braga Habite não faz e que penso que teria de fazer, que era um trabalho de reabilitação, não só urbanística, mas também cultural e social, e todo um investimento que seria necessário, até com a contratação de mediadores culturais ciganos e por aí muitas outras hipóteses. Em relação à parte de exposições de Braga, pensamos que aquilo se deve transformar na essência do que deveria ter sido, que é um espaço, um pavilhão multiusos, para o desporto, para o lazer, para a cultura, e temos também outras ideias, embora achamos que deve partir dos cidadãos, que podemos abrir o debate, mas há a hipótese de criar uma espécie de casa de futuro, onde as pessoas possam ver a tecnologia de ponta aplicada a uma casa, ou um centro de ciência viva que não existe em Braga e que faria sentido em articulação com a Universidade de Minho.
Segue-se o tema da ação social, que se reveste de especial importância atendendo ao atual contexto de crise económica e social. Carlos Almeida, o que é que o município pode fazer mais na ação social? Bom, e já agora, Carlos e os restantes participantes, candidatos, pedia que fossem o mais concisos possível, porque, de facto, para encaixarmos isto dentro dos minutos previstos, se continuarmos a dar a cada candidato ao mesmo tempo, não vai ser possível. Obrigado. Este é um tema que nos é particularmente caro por duas razões. Desde logo porque a situação que hoje se vive exige uma intervenção social muito próxima, muito atenta por parte das entidades públicas, mas também porque, quando da última participação da CDU num executivo municipal aqui em Braga, foi precisamente o pelouro que pudemos assumir, portanto, e assumir responsabilidades. E eu não podia deixar de lembrar esses 4 anos, entre 2001 e 2005, nesse último mandato, em que o vereador da CDU, o meu camarada Jorge Matos, desenvolveu um trabalho absolutamente notável e que é reconhecido de uma forma muito geral por toda a população. Lembro, por exemplo, que foi nesse mandato que se deu início à rede social, uma rede absolutamente importante para aquilo que é a articulação, o desenvolvimento de políticas integradas entre as várias organizações e instituições sociais do Concelho, uma intervenção de proximidade que procura conhecer e intervir sobre os principais problemas. Foi também nesse mandato que se realizaram as últimas intervenções de fundo nos complexos habitacionais, portanto, nos bairros, nos chamados bairros sociais de Braga. Temos tido a oportunidade de visitar os vários bairros sociais e, de facto, há um estado avançado de degradação em alguns deles, uns mais do que outros, e muitos ainda hoje lembram essa última intervenção, uma intervenção que recuperou não só o edificado, mas recuperou os espaços envolventes, que devolveu vida àqueles complexos habitacionais. Uma intervenção que teve em conta não só o espaço físico, mas também a intervenção humana, aquilo que são os aspectos a ter em conta junto das famílias, junto daqueles que vivem nos complexos habitacionais, nomeadamente nas relações que se tomam e que se assumem com as associações de moradores. Como sabemos, nem todos têm, mas há exemplos, de facto, verdadeiramente importantes, como é o caso do bairro social das Andorinhas, onde há, de facto, uma estrutura que corresponde de forma imediata àqueles que são os anseios e as necessidades dos moradores. Acho então que a maioria PS descurou, digamos, essa área social. Eu digo isto também porque, na entrevista à Rádio Universitária, referiu que desde precisamente há 8 anos até agora praticamente não se tem feito nada no plano social. É uma evidência que hoje a rede social do município não funciona como funcionou nesse mandato. E é uma evidência daquilo que temos visto, das conversas que temos feito com as diferentes organizações, com os responsáveis de muitas instituições sociais aqui do Concelho, que a rede social não é mais do que um encontro onde se discutem alguns problemas, mas não há de facto uma efetivação, não há uma prática política, portanto, de concretização daquelas que são as decisões que lá se tomam. Isto basta falar com qualquer associação que se faça representar na rede social. Por outro lado, é preciso dar uma resposta pública que não existe em Braga no que diz respeito a cantinas sociais, no que diz respeito a balneários públicos e no que diz respeito a um albergue. Braga não tem estas infraestruturas e necessita de ter. Nós não somos, infelizmente, aquela cidade que sobre a qual alguém disse um dia que em Braga os mendigos eram aqueles que ficavam da noite de São João. Não, Braga tem, infelizmente, muita gente a morar na rua. Braga tem muitos sem-abrigos que precisam de apoio, que precisam de infraestruturas que deem resposta às suas necessidades. E o município de Braga não tem sabido dar essas respostas, precisa de encontrar soluções para desenvolver uma política de habitação inclusiva que promova a efetiva integração dos cidadãos. Obrigado, Carlos Almeida. Vítor Sousa, apelamos ao seu espírito de síntese. Eu iria aproveitar só para repor aqui uma situação que também acaba por estar ligada à componente social e à área social e que tem a ver com os transportes urbanos. De facto, hoje a mobilidade e o transporte público, não de hoje, mas desde sempre, é complexa.
mas há índices que devem ser avaliados sempre em comparação. Braga é uma das 6 cidades que tem transporte público na assunção da competência do município. E é uma referência comparada com outros transportes que muitas das vezes fala-se, e fala-se sempre, no espectro da mobilidade relativamente à questão da relação entre a procura e a oferta. E só para ficarem aqui estes dados para reflexão futura e para saber do que é que falamos. Em Lisboa, a quebra de passageiros, desde 2009 a 2012, situou-se nos 21%, no Porto situou-se nos 8% e teve aqui, digamos, o input do metro, porque contrariou um bocado estes números. Em Coimbra caiu 9% e durante estes anos, em Braga, a quebra que teve foi de 0,14%. Portanto, o reequilíbrio, ou o equilíbrio entre o patamar da procura e oferta é assinalável. E isto para dizer o quê? Não temos dúvidas que era muito bom ter um autocarro, como a Inês disse, que fosse ao Mosteiro de Tibães. Só que era muito bom que o autocarro fosse ao Mosteiro de Tibães, mas que não fosse passear bancos, porque não pode e não é rentável nem racional, não é? Que o autocarro vá ao Mosteiro de Tibães passear bancos. E também era muito bom que nós conseguíssemos, como chegamos a ter, os autocarros a cobrirem as freguesias com outro ciclo de cobertura e, fundamentalmente, dentro de um horário que servisse também todas as pessoas. Mas se a Inês tivesse a oportunidade de avaliar e analisar a procura em alguns tempos, designadamente nos noturnos, também tinha um autocarro para levar bancos. Ou seja, a política de mobilidade é complexa e deve ser analisada aí. Só para dizer também outro dado que muitas das vezes é importante referir. O tarifário, desde 2009 e 2012, em média em Lisboa no Porto, em Lisboa aumentou durante estes anos 27,7% em Lisboa e em Braga aumentou durante estes anos 17,9%, ou seja, menos 10% daquilo que é a média de uma empresa de referência. Isto devem ser valores que devem ser objeto deste tipo de análise. Na área social, eu também não posso, e o Carlos disse aqui algumas coisas que são completa inverdade, disse alguma que é verdade que a CDU no Executivo em que fez parte trabalhou, era o dever, era trabalhar, tinha o pelouro, e eu não queria que o Jorge Matos tivesse que dizer, como o Ricardo Rio disse há bocado, que iria assumir o ónus de ter as atividades económicas. Assumir um pelouro nunca é assumir um ónus, é estarmos lá para trabalhar para as pessoas. De maneira que, quando se olha que neste momento são apoiados 20 mil ou 21 mil utentes apoiados diretamente nos transportes. Quando a Braga Habita apoia diretamente, nos 4 programas que tem, 1.118 famílias. Quando o apoio escolar a nível do primeiro ciclo e de livros atinge as 3 mil crianças. Quando o primeiro ciclo a nível de refeições atinge as 3 mil crianças. Quando o pré-escolar atinge as 2.340 crianças. Quando temos um banco de voluntariado com 150, com mais 171 agentes incorporados há pouco tempo. Quando atribuímos benefícios sociais a 193 famílias. Carlos, não me diga que no plano social não se faz nada, mas vou-lhe dizer mais. A rede social que foi trabalhada, que hoje conta com uma resposta de 85 instituições ativas, sabe quem é que lhe deu os terrenos a 48 dessas instituições? Deu e bem. Foi o município de Braga. Portanto, senão não tinham tido essa aposta e hoje não teríamos esta resposta social que eu queria aqui relevar, que é importante. As IPSS e esta rede social é, neste momento, a verdadeira almofada social, representa muito sobre o ponto de vista da economia social para a economia local e merecem o apoio do município. Nós temos medidas concretas. E vamos... mas o problema é o tempo, mas então arranjem tempo, porque senão nós não conseguimos fazer passar as nossas ideias. E é pena. Eu só queria falar das propostas também, porque tenho que falar do trabalho feito. Sabe que eu tenho a responsabilidade de ter que, e assumo-a com gosto, de ter que falar do trabalho feito e falar das propostas, por isso devia ter o dobro do tempo. Dizer-lhe que nós, a nível da área social, eu já o assumi publicamente, tenho assumido sempre,
é neste momento a nossa prioridade, porque de facto estamos todos, não é uma questão de nenhum, é uma questão de consciência coletiva, e temos de facto que empreender políticas e dinâmicas distintas no novo ciclo da ação municipal para a área social. Eu quero só para terminar, e permitam-me isto, nós queremos criar um plano de emergência social. Um plano de emergência social que vai apoiar as famílias carenciadas, que vai apoiar as jovens famílias, que vai apoiar os nossos cidadãos séniores e que vai apoiar os deficientes. Eu gostaria que isto ficasse aqui bem claro, com um regime de fiscalidade, que posso dizer, não tenho tempo, mas que é interessante e que vai ser regulado para que de facto haja este apoio às famílias bracarenses. O tempo de Vítor Sousa neste momento já terminou, mas de qualquer maneira, enfim, teremos que depois arranjar aí alguns minutos. Ricardo Rio. O socialista está habituado a não saber gerir os recursos e, aparentemente, também não sabe gerir o tempo. E, portanto, eu acho que isso não seja recompensado pelos moderadores. Vamos... O Vítor Sousa que apareça nos próximos debates, que nós lá estaremos para discutir todas as outras questões. Mas vou-lhe garantir uma coisa, eu apareço a tempo, não apareço atrasado. Temos mesmo de avançar, não... Em relação se tem a ver com o debate de hoje, toda a gente apareceu a tempo, uma vez que a Rádio Universitária e o Diário do Minho só começaram o debate às 9h20, creio. Ricardo Rio, rapidamente, por favor. Não, mas eu espero que isso seja cumprido, de facto. Em segundo lugar, em relação às políticas sociais, eu começaria por agradecer ao Vítor Sousa, na sua intervenção, ter explicado porque é que os transportes urbanos perderam mais passageiros em Lisboa do que perderam em Braga, que realmente uma diferença de 10% de aumento de preço, em termos de oferta e procura, justifica uma quebra muito maior. Em relação a Braga, foi também a maioria socialista que, ao longo dos anos, reprovou muitas das propostas que uma oposição construtiva, responsável e consciente daquelas que eram as necessidades da população foi apresentando em sede de Executivo Municipal. Questões como o acesso gratuito para desempregados durante cerca de 6 meses após a situação de acesso ao desemprego nos transportes urbanos foi reprovada pela maioria socialista. A oferta generalizada gratuita de manuais escolares a toda a população foi reprovada pela maioria socialista. A criação de reduções de impostos ao longo dos anos, inclusivamente do IMIA, que agora se converteram, foi sistematicamente reprovada pela maioria socialista. E, portanto, eu acho que esta consciência social está entranhada em alguns de há muitos anos esta parte e está como uma aquisição recente noutros protagonistas. Por outro lado, também, para dizer que a colaboração com as instituições sociais tem que ser vista de uma forma bastante mais desafiante do que aquela que a Câmara tem assumido. A rede social, que foi e bem criada pelo Jorge Matos, é hoje um instrumento que, por todas as instituições sociais, nos é dito que está completamente desajustado, que não é um instrumento de colaboração entre essas mesmas instituições, que não as ajuda no planeamento, que não as ajuda no estímulo à colaboração, e isso tem que ser claramente corrigido. Do ponto de vista das valências, há ainda inúmeras lacunas em Braga nas respostas à terceira idade, nas respostas aos cidadãos com deficiência, e oferecer o terreno é cumprir os mínimos do ponto de vista daquilo que é a colaboração da Câmara com essas instituições. Mas a juntar a isso, é preciso que também a Câmara tenha um outro cuidado em promover iniciativas de inovação social. Uma das apostas que eu já assumi muito recentemente é, por exemplo, uma resposta que não é dada a nível nacional e que não é dada pela maioria das autarquias, mas em que eu considero que Braga pode ser também pioneira, que é do apoio em termos de saúde oral, com a criação de um programa de assistência para cidadãos carenciados, cidadãos adultos carenciados. E isso é possível de concretizar. A juntar a isto, eu queria aproveitar, obviamente, este momento para dizer que considero verdadeiramente indigno que uma das candidaturas, João Nogueira, tenha calma, que uma das candidaturas utilize um suporte de campanha para invocar um programa virtual da candidatura opositora e que escreva coisas absolutamente extraordinárias, como dizer que se nós vencermos as eleições, vamos cortar as prestações sociais, vamos aumentar impostos, vamos suprimir os espaços sociais, despedir funcionários públicos. É, de facto, uma criatividade e uma atitude que só pode demonstrar o desespero dessa mesma candidatura. E a juntar a tudo isto, eu queria também aproveitar para dizer, com toda a frontalidade, ao Vítor Sousa, a quem tenho ouvido muitas vezes a falar nesta transposição permanente que ele faz entre a realidade nacional e a realidade local, que ninguém pode concordar
com o corte de benefícios sociais, de prestações sociais, como alguns que têm sido feitos, que obviamente muitos criticam e muitos criam situações de dificuldade para a população. Mas a verdade é que ele também tem que ter consciência que muitos desses cortes têm origem em situações de verdadeiro desperdício de recursos públicos, em situações de favorecimento que não são minimamente justificáveis, em situações que até do ponto de vista da justiça social são completamente iníquas. E eu, que tenho 40 anos, tenho plena consciência de que vou ter que trabalhar os próximos 30. O Vítor Sousa está reformado há 8 desde os 45 e, portanto, é uma espécie de moralismo social com a barriga cheia. Temos de avançar e eu peço a assistência. Eu já tinha dito no final que certamente iria aquecer o debate, e é bom por um lado, obviamente, mas temos que nos comportar dentro de determinados parâmetros, como é evidente, por todas as razões. Vamos avançar então e pedimos silêncio, obviamente. E terminar o debate dentro dos tempos que nos prometemos. Vamos ouvir a Inês Barbosa sobre as políticas da ação social que pretende tomar na Câmara de Braga. Bem, à parte de tudo o que está aqui a acontecer neste momento, enfim, acho que, como já foi referido, as prioridades deste município devem incidir na área social para reduzir os danos provocados pelas políticas de austeridade, acima de tudo. Temos de ter atenção a vários aspectos. Nós temos uma série de medidas relativamente a isso, desde a criação de hortas sociais, à identificação de idosos e pessoas com deficiências que sejam isolados, à criação de gabinetes municipais de apoio à vítima, o desenvolvimento de ações integradas visando a população sem abrigo, ou apoio jurídico a cidadãos em risco de despejo. Pelo meio, temos também de ter atenção a um plano de emergência social, que ainda bem que mais gente pensa nisso, porque realmente é necessitado, que é desde a isenção do pagamento de água a famílias carenciadas, a abertura de cantinas sociais, e também uma outra medida que não estando enquadrada na área dita social, é absolutamente fundamental, que é um plano de erradicação do analfabetismo, recuperando a educação de adultos, que foi completamente esquecida e que é realmente importante. Nós continuamos a encontrar, acima de tudo nas freguesias mais rurais, pessoas que não sabem ler, e isso não é admissível em 2013. Em tudo isso, é absolutamente urgente revitalizar a rede social, que pode efetivamente ser um instrumento de proteção, de apoio e de transformação das realidades sociais. A ação social, por si, pode e deve ser geradora de emprego. Nós acreditamos que com fundos comunitários, com fundos que seja a nível nacional, seja europeu, o município possa apostar em programas de luta contra a pobreza e a exclusão social e que vão permitir criar emprego. Se nós falamos que é preciso contratar mediadores culturais gigantes, estamos a criar emprego. Se estamos a dizer que é preciso identificar os idosos que estão isolados, estamos a criar emprego. Todas essas medidas podem ser geradoras de emprego. Há um aspecto que gostava de reforçar, que é em termos da forma como se lida com as instituições sociais. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter uma cultura de transparência, uma cultura de participação, e a solidariedade é ser vista de uma forma democrática e não filantrópica, onde se veja formas de poder e dominação. E eu acho que o município também aí deve ter um papel ativo para que seja efetivamente uma forma de uma solidariedade emancipatória e não tanto de solidaridadezinha. Obrigado, Inês. Luís Lima, na área social, que medidas é que o município pode tomar para proteger mais os bracarenses? Antes de mais, quero agradecer ao Vítor Sousa dos jovens candidatos. E eu nunca estive no poder, não sei, não tenho que fazer balanço nem inventários do que fiz ou vou deixar de fazer. Ok, obrigado pelo elogio. Agora o que não passa a bola. Gosto de fazer os meus dribles também. Agora, quanto à ação social, a Inês falou em certas coisas, eu dá-me a impressão que estamos todos... O problema daqui é da clubite, porque ao fim e ao cabo estamos todos interessados no mesmo. Somos bracarenses, façamos um governo democrático patriótico e acabou-se. Para quê? É Sporting, é Benfica, Porto? Parece que estamos a entrar em despiques assim, todos que somos de Braga, queremos o bem para Braga, não queremos o mal. Agora então, como diz o outro, uma coisa é maior do que o teu e pronto, se não saímos disto.
Portanto, na ação social, o MRPP nunca esteve no poder, mas também tem programas. Só que só nos dão tempo de antena nestas alturas. Durante o ano não existimos, não aparecemos porque ninguém nos dá cobertura, não é? E os meninos rabinos pinta-paredes hoje são homens da minha idade. O problema é esse. É desde 1970 já. Agora, quanto à ação social, eu apoio todas as ações desportivas e artesanais e culturais. Se Braga foi o centro da cultura em tempos e tem que continuar a ser. Tem bons casas, tem casas de espetáculos, pode ter mais. E apoiar todas as associações desportivas, artesanais e culturais, sem exceção. Principalmente aos do bairro e freguesias, agentes desportivos, muitas vezes abandonadas e que muitos dão os jovens ao concelho. A tomada de posse administrativa dos imensos prédios de ruínas do centro da cidade, efetuando a sua recuperação e disponibilização para pessoas idosas ou casais jovens, será uma medida para lutar contra a desertificação do centro da cidade e acabar com o aspecto degradante das casas abandonadas que em nada dignificam uma cidade que pretende no futuro candidatar-se a património da humanidade ou até mesmo capital europeia da cultura, não esquecer que se tem que recorrer às situações urgentes em que a falta dos meios é dramática. Pronto, depois é o património ambiente, já não, até aqui está feito. Aproveitamos então para avançar para o último tema, precisamente, já anunciado agora por Luís Lima, património e ambiente. Ora, o tempo é muito escasso para discutirmos este tema como deveria ser, um tema que obviamente pode implicar, ou poderia implicar, falar das 7 fontes, da Confiança, das Convertidas, do Picoto, do Rio Oeste, do Parque Norte, enfim, ficou por falar também, não sei se alguém vai aludir ainda às piscinas olímpicas e o que fazer com elas, mas em relação ao património e ao ambiente, rapidamente pedia o mais depressa possível ao Vítor de Sousa. Era capaz de fazer aqui um desafio ao Luís Lima, já que ele lançou a proposta de fazer um governo patriótico a nível municipal, que concedesse algum tempo já que o Luís Lima tem ainda 11 minutos, concedesse algum tempo ao Vítor de Sousa para ele poder falar, se estiver de acordo. Eu realmente acho que o debate é interessante, a partilha de ideias, mas há coisas que não podem passar em claro e o tempo que naturalmente não dá. Eu não sei que alusão é que o Ricardo Rio quis fazer àquele papelinho que leu. Eu o que tenho dito e digo e afirmo aqui, com toda a frontalidade, é que eu olho para um candidato que é da coligação, sustentada numa coligação que é de direita, e aquilo que assisto e que vejo constantemente é que vejo esse candidato a apoiar políticas locais, como aqui já foi dito, contrariando tudo aquilo que o seu governo, a mesma coligação, tem feito. Isso é o que eu vejo. E é isso que eu tenho dito. Porque custa-me hoje falar nas IPSS e dizer que as IPSS precisam e não têm o apoio do município e eu saber que nas visitas que faço todas às IPSS, que todas se queixam pelo aperto que estão a sentir por via da Segurança Social. E não ouço o candidato a dizer isso. Eu não ouço o candidato dessa coligação a dizer isso. Eu custa-me saber que o candidato desta coligação valorize bem o papel da Universidade de Minho, enquanto instituição de referência que a todos nos enobrece, e que haja cortes significativos e representativos para a Universidade de Minho, e o candidato desta coligação e candidato à Câmara de Braga não diz nada. Isto eu tenho dito. Portanto, não vale a pena, Ricardo Rio, escondermos os símbolos. Temos que ser corretos. Vocês são... Eu falo de medidas, de medidas, mas é que não vale a pena vir aqui esconder a realidade. O património, e vou falar só de medidas, nós vamos proceder ao levantamento e à classificação do edificado de valor patrimonial. Vamos musealizar, e esta é uma das apostas que temos no âmbito da nossa proposta de património, e isto dependendo sempre, e que haja aqui esta abordagem de forma muito séria, dependendo sempre daquilo que é o quadro e o panorama de sustentabilidade que nos é apresentado no novo quadro comunitário, no âmbito deste tipo de sustentabilidade e de plano de desenvolvimento urbano. Vamos musealizar o Teatro Romano, apresentar a candidatura e a Enseoa das Carvalheiras. Vamos criar um guia de boas práticas para a reabilitação no centro histórico. Vamos remodelar também no âmbito de uma candidatura e a intenção de cozer todo aquele quarteirão agora com a Generation no mercado municipal. Vamos promover de uma forma distinta, ligada àquilo que já hoje representa um fenómeno de grande atratividade, para além do que é a nossa monumentalidade, a história, o nosso património, mas promover bem, porque temos sentido esse retorno, a nossa arquitetura contemporânea, a nível do estádio municipal, do mercado de Carandá, do Generation. Vamos fazer e desenvolver
o plano de mobilidade de modos suaves, que de facto está neste momento em vias em algumas áreas de concretização, e vamos a este nível salvaguardar todo o património, que é riquíssimo, aos mais diversos níveis, desde o património arquitetónico, monumental, turístico, gastronómico, etnográfico. Temos, de facto, um valiosíssimo património que devemos salvaguardar. No ambiente, não sei se tem alguma medida assim. No ambiente nós devemos incentivar, e essa é uma das preocupações que temos, e sei que temos muito caminho para fazer nesse domínio, a prática aos modos suaves, em termos de mobilidade, apoiar, como sempre fizemos, até porque agora estamos obrigados, aprovamos neste Executivo o Pacto dos Autarcas, portanto temos metas sobre o ponto de vista da sustentabilidade energética que teremos que cumprir e que serão validadas no âmbito das candidaturas que apresentaremos ao novo quadro comunitário. Vamos criar, e esta questão penso que é importante, a rede de parques ecológicos. Queremos, de facto, que o Parque Norte seja um parque temático, assumir que nós precisamos de um verdadeiro parque temático em Braga. É um horizonte? É difícil? Temos ambição? Temos. Vamos trabalhar para que isso seja uma realidade. Ter o Monte do Picoto como rede de parques para a área de lazer e desporto, ter as 7 fontes como o Ecoparque e criarmos um parque na Zona Poente para termos uma rede de parques em todos os pontos cardinais da cidade. Dar continuidade ao Corredor Verde do Rio Oeste, impulsionar as hortas urbanas, estão prestes a iniciar em 2, uma em Mir, Tibães e outra aqui perto de onde nos encontramos, e atingir estas metas de convergência que o próprio Pacto nos obriga. Obrigado. Ricardo Rio, o que é que propõe no património e no ambiente? Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria congratular-me por, neste momento, poder fazer a apresentação das minhas propostas com outra serenidade que não fiz durante o debate, porque finalmente pude perceber que o crime compensa e que realmente não vale a pena estar a gerir o tempo para as questões finais. Mas depois queria começar por esclarecer, desde logo, o próprio Vítor Sousa e alguns que têm feito este discurso da colagem ao Governo, 2 matérias. A primeira é que eu acho que esta preocupação com as políticas nacionais tem que ser feita de uma forma coerente ao longo do tempo. E aquilo que eu não vi foi quando o governo do Partido Socialista causava estas mesmas dificuldades às IPSS, ou provocava cortes nas universidades, ou cortava regalias sociais, ou congelava as prestações, quando agora, por acaso, até para as populações mais carenciadas foram efetivamente aumentadas. Não vi, da parte do Vítor Sousa, nenhuma manifestação pública, como aliás não se viu em relação a matéria nenhuma, porque ele andou estes anos um bocado perdido, não sei exatamente onde. A verdade é que em relação a estas matérias do património e do ambiente, eu subscrevo aquilo que há pouco o Alexandre Praça e o Zé Carlos diziam, de que há matérias em que há uma convergência total entre as várias candidaturas, acho eu. E neste caso, eu ouvi as várias propostas que foram apresentadas pelo Vítor Sousa e eu quase que as subscrevia integralmente. Mas subscrevia-as integralmente hoje, como subscrevia há 4 anos atrás. Só que acontece que durante este mandato eu não fui governo da Câmara Municipal e, portanto, não as pude implementar. E, portanto, é caso para dizer que é preciso também alguma credibilidade na defesa de determinado tipo de propostas. E eu, já há muitos anos que defendo que tem que haver uma maior valorização patrimonial dos vários legados de que Braga tem, desde a época barroca, a época romana, a época medieval, que tem que haver uma criação de circuitos integrados para que, efetivamente, a população não chegue a Braga e não tenha praticamente um único monumento que esteja devidamente identificado para quem a visita, que não tenha as tais dificuldades de acessibilidade que há pouco a Inês contava em relação ao Mosteiro de Tibães, que não exista uma rede de colaboração entre os diversos equipamentos que promova, por exemplo, uma componente de serviço educativo, de incentivo à colaboração em rede entre esses vários espaços museológicos, de maneira a potenciar outro tipo de iniciativas, que não sejam aproveitados espaços classificados para, por exemplo, no caso das 7 fontes, criar o famigerado parque ecomonumental que seja colocado ao serviço da população, e tudo isto é, efetivamente, ter uma cultura permanente de valorização e de respeito pelo património. Eu acho que Braga não tinha que ter crescido ao arrepio da preservação da sua história, ao arrepio da preservação do património, como muitas vezes aconteceu com a dilapidação de edifícios históricos, com a dilapidação de muitos ativos que diziam muito a todos os bracarenses. Do ponto de vista ambiental, também aqui há muita convergência.
a questão dos cursos de água do Rio Oeste, que agora está a ser finalmente renaturalizado, porque se andou durante muitos anos a contribuir para a degradação desse mesmo rio, que as margens do Cávado têm que ser finalmente aproveitadas para criar espaços de lazer e espaços de fruição pela população, desde as praias fluviais até outras zonas envolventes que sejam colocadas ao serviço da prática desportiva e de todo o lazer por parte das famílias. Até, obviamente, a criação de um verdadeiro parque da cidade. E aqui, assim, parece-nos que este projeto, por exemplo, do Monte Picoto, é um projeto deslocado no tempo que mais parece uma lógica de viabilização de um projeto urbanístico que lhe esteja acoplado do que propriamente um verdadeiro parque da cidade de qualificação para o usufruto dos cidadãos, que exigiria, no mínimo, a ligação com o Parque da Ponte e com a Zona das Camélias e com a zona envolvente do Estádio Municipal. Há muitas vertentes em que também, do ponto de vista ambiental, a Câmara Municipal poderia trabalhar para dar a Braga outra qualidade de vida que se reflete, por exemplo, nestes períodos de calor que nós tivemos. Braga foi uma cidade que esteve particularmente exposta por via das políticas urbanísticas que foram seguidas, que cria aqui assim uma certa atrofia ambiental também à própria cidade. E em todos estes contextos há um conjunto de medidas que podem ser implementadas. Há um projeto que eu tenho de criar um programa de valorização ambiental das freguesias. Como sabemos, a questão do ambiente e a questão do património não se cinge ao espaço urbano. Há nas freguesias mais rurais vários espaços que podem ser colocados ao serviço das populações, numa lógica de proximidade, e ao longo dos últimos tempos veja-se o caso da Praia Fluvial de Merlim, tantos e tantos espaços do Ribeiro de Prados, onde recentemente o PS esteve em Figueiredo, para concluir, que podem ser valorizados, podem ser melhor aproveitados e podem servir para que Braga tenha outro nível de qualidade de vida. Ricardo Rio também já esgotou o seu tempo. O tempo da intervenção final não conta, digamos, naquela contabilidade. Agora, Inês Barbosa, sobre o mesmo tema. Bem, este tema vai me obrigar outra vez a dizer mal do município e depois vão pensar que é um ataque pessoal e não tem nada a ver com isso. É verdade que a política ambiental e a política de preservação e valorização do património foi muito má nas últimas décadas e foi criado um ambiente de ficção, como por exemplo com a exposição que montaram no centro da cidade, com aquilo que poderia ter sido feito. E basta ver, e eu até gosto de ver estes programas de 2009, e quase tudo que o Sr. Vítor Sousa disse está aqui. Efetivamente era o Parque das Camélias, efetivamente queriam constituir um corredor verde, efetivamente queriam constituir um parque arqueológico, museolizar as ruínas romanas das Carvalheiras, enfim. E era, supostamente, se dizia aqui, um programa para cumprir. Tenho pena. E novamente digo, não é um ataque pessoal, estamos a constatar factos, não é nada de... longe de mim querer criar algum tipo de atrito. Em relação às ideias, eu acho que a Cidadania em Movimento não tem faltado ideias e não tem faltado... Somos os únicos que apresentámos o programa até agora e foi o programa de longe o mais participado de todos. Mas falamos a nível do património, a identificação dos recursos patrimoniais de Braga, reforçando as especificidades identitárias que incorporam. Queremos tudo o que os outros querem, que é que o Parque Arqueológico seja integrado na rede europeia, que é valorizando o Teatro Romano e a Ínsula das Carvalheiras, que é necessário colocar a sinalética. Queremos que se crie o Parque das Sete Fontes. Toda a gente aqui quer que se crie o Parque das Sete Fontes, valorizando o seu nível patrimonial. Queremos que se criem corredores verdes de ligação ao Cávado. Todos nós queremos corredores verdes de ligação ao Cávado. Eu acho que não há quase nada aqui que não seja o programa de quase toda a gente, porque é o programa que todos nós queremos. Inês Barbosa? Há algumas diferenças, até na forma, por exemplo, em relação ao projeto de Picoto. O projeto de Picoto, no nosso entender, não corresponde minimamente ao que se desejaria para Braga. Poderia ser um bosque da cidade. É um projeto que, no fundo, foi adiado por vários anos. É um projeto que foi alvo de um concurso público nos anos 80, que na altura todos diziam é um espaço intocável, é um espaço que se deve manter ao máximo, não construir, tocar, intervenção mínima. E o que vamos fazer agora é um parque temático que tem pistas de ski, tem zona de yoga, tem tudo mais que se possa imaginar. E isso vai contra tudo o que se poderia querer do ponto de Picoto. Mas isso é a nossa perspectiva relativamente a isso.
e tudo mais. São inúmeros os aspectos. Luís Lima, sobre este último tema, património e ambiente. Ele já falou, portanto, o sistema de abastecimento das 7 fontes, isso já toda a gente sabe, é monumento nacional, vamos preservar e não deixar estragar aquilo. Agora, quando, por exemplo, restaurar, promover a criação de um circuito de museus barcarenses para dinamizar o fluxo turístico e poder, assim, fixar os turistas em Braga. Estabelecer parcerias entre a Câmara e a Universidade do Minho para, na área da arqueologia, efetuar uma prospeção rigorosa com vista à musealização do achado histórico. Requalificação de algumas áreas geográficas periféricas ao casco urbano. Alargar ao público amante da arte e da cultura uma maior frequência e uso do teatro-circo e usá-lo como um palco dos mais variados eventos através de uma nova política cultural que sirva aos interesses e anseio de todos os cidadãos. Criar infraestruturas camarárias para isenção ou redução de impostos aos proprietários de poucos recursos económicos para estes poderem restaurar os seus prédios em estado de degradação. Obrigado. Carlos Almeida, sobre o mesmo tema. Sobre o mesmo tema e sobre ainda uma outra questão. Porque falou-se aqui já por diversas vezes da importância destas eleições, não só no plano local, mas no plano nacional. E eu percebo que da parte do candidato Ricardo Rio haja um constrangimento em ser colado às políticas deste governo. Ninguém quer ser colado às políticas de um governo que, de facto, está a dizimar o país. Ninguém quer ser colado à política de um governo que está a destruir o país. Mas, verdade e honra se lhe faça aquilo que ele acabou de dizer há pouco sobre o Partido Socialista e sobre o seu comportamento a quando os governos de PS, é evidente que a postura foi exatamente a mesma. E faz-nos lembrar aquela conversa do roto para o nu. Aquela conversa a ver qual dos dois é que se quis afastar mais daquelas que eram as políticas do governo na altura em que estavam, portanto, em período eleitoral e a concorrer para governar o município. Na verdade, nós não estamos só aqui a discutir ideias, nem estamos aqui só a discutir propostas, mas estamos a discutir também a credibilidade de quem as apresenta. E o problema não está apenas neste ou naquele candidato, mas nos partidos que suportam as candidaturas, nas forças que suportam as candidaturas que concorrem a este ato eleitoral. E quando me querem fazer crer que nestas eleições autárquicas só está em causa a escolha entre este ou aquele presidente da Câmara para os próximos 4 anos, eu só posso dizer que essa é a questão mais falsa, tão falsa quanto aquela que é a postura dos que andam a distribuir flores, que andam a distribuir bolas, que andam a distribuir brindes pelas ruas da cidade, sem vergonha na cara, depois de tirarem abonos de família, depois de tirarem os rendimentos, depois de cortarem salários, depois de darem condições de vida miseráveis às populações, estão com uma mão a dar enquanto tiram com a outra. E quando se diz aqui que ninguém aceita cortes nas prestações sociais, como disse o candidato Ricardo Rio ainda há pouco, não é bem assim, e eu quero corrigi-lo, porque o seu candidato, o número 2 da sua lista à Câmara Municipal de Braga, é deputado na Assembleia da República, e é um deputado que aprovou, sem dó nem piedade, toda a legislação que tem dizimado as condições de vida desta população. Portanto, é uma falta de vergonha dizer-se que não tem orgulho nessas condições. Sobre ideias, também tenho que ter o tempo, nem que seja aqui do candidato Luís Lima, aqui como o Vítor Sousa. Até porque o Vítor Sousa usou o tempo e o tempo permaneceu igual, portanto podemos usar à vontade. Esgotou como os dos outros, quase todos, portanto estamos à vontade para continuar pela noite dentro. Sobre património e ambiente também podemos falar de muita coisa e podemos apresentar propostas e eu já o farei. Nós não estamos a concorrer para este ou para aquele pelouro, nós estamos a concorrer para alterar as políticas na Câmara Municipal de Braga. E esse é o nosso objetivo. Sobre o património, eu quero deixar bem claro que esta é de facto uma questão muito sensível em Braga. É uma questão que tem colocado ao longo dos últimos anos e que tem levado de facto a muita controvérsia. Braga tem um património riquíssimo, Braga não tem uma marca desta ou daquela época, Braga tem aquilo que muita gente gostaria de ter. Braga é uma cidade com mais de 2000 anos de história, com um património que infelizmente não tem sido potenciado e aproveitado
como poderia. No entanto, há algumas responsabilidades também sobre esta matéria. Eu não concordo com esta teoria que hoje já veio para debate por diversas vezes, de que estamos todos no mesmo barco e que todos queremos o mesmo. Não, eu não quero o mesmo que aqueles que, desde 95 até ao dia em que as 7 fontes foram classificadas, tiveram a oportunidade para fazer essa classificação e não o fizeram. Eu não quero o mesmo que aqueles que governaram e que tiveram a oportunidade para salvaguardar e proteger as 7 fontes, não o fizeram. No entanto, durante mais de 20 anos, andaram aqui no Conselho a promover caminhadas, a promover convívios, a dizer que queriam proteger as 7 fontes. No entanto, governaram o país e não tiveram uma única medida, uma única iniciativa para proteger as 7 fontes. Hoje parece consensual, é preciso criar um parque urbano nas 7 fontes. Nunca, da parte daqueles que tiveram responsabilidades na gestão pública, na gestão política, tomaram qualquer iniciativa para criar esse parque urbano. Portanto, é preciso clarificar também quanto às responsabilidades. Sobre património, muitas vezes fala-se de património arquitetónico ou arqueológico e é evidente, há muitos anos que ouvimos falar da musealização da Ínsula das Carvalheiras, do Teatro Romano, promessas, de facto, que já estão feitas, fazem parte dos programas eleitorais, voltam a aparecer. É pena que a maior parte dos cidadãos de Braga e muitos daqueles que nos visitam nunca tenham tido a oportunidade de visitar, de tirar, portanto, o proveito deste património valiosíssimo que Braga tem, e pena é também que aqueles que tiveram a gestão municipal nunca tenham concretizado todas essas promessas que fazem há imensos anos. E tenho que dizer que, do ponto de vista do ambiente, para terminar, nós temos vários cursos de água em Braga. Temos um que atravessa a zona mais urbana, o Rio Oeste, vai ser inaugurado estes dias, dia 20, ou foi hoje? Portanto, estava prevista a inauguração para o dia 20. Eu assinalo aquilo que estava previsto, porque pelo menos era essa a indicação que tínhamos, do dia 20, a inauguração da primeira fase do Monte Picote e da requalificação do Rio Oeste. No entanto, é um rio que continua com problemas de poluição, que precisa, de facto, de uma intervenção de despoluição, assim como precisam outros cursos de água. Precisa o Rio Torto, precisa a Ribeira de Panoias, que são linhas de água com gravíssimos problemas de poluição e que criam zonas de cheia, portanto, e problemas para as populações que vivem ao longo desses cursos de água. Do que diz respeito a parques verdes, eu penso que é reconhecido mesmo pelo Partido Socialista e por quem hoje se apresenta nessa candidatura, que Braga tem um índice muito baixo de área verde no Conselho. No entanto, há questões muito concretas e eu queria terminar com uma. Uma grande oportunidade, que aliás esteve prevista em PDM, na primeira versão de PDM, do município de Braga, foi a implementação de um parque na zona da Quinta dos Peões, um parque entre Gualtar e Tenões. Bem, sabe-se que há poucas semanas atrás foi aprovado pelo Executivo, curiosamente, mais uma vez com o voto favorável da coligação Juntos por Braga, que tanto diz criticar as opções do Partido Socialista e tanto diz querer uma política diferente também ao nível do ambiente, aprovou a construção de mais 100 mil metros quadrados para aquela zona da cidade. Era um parque verde que estava previsto e era de facto necessário um parque no Val do Oeste. Não, as opções foram outras, com o voto favorável daqueles que se dizem na oposição e também daqueles que governam a cidade. Bom, eu penso que está bastante explícita naquelas que são as posturas de cada um. Do debate. Vamos passar à parte final do debate, em que está previsto 1 minuto de intervenção livre para cada candidato, seguindo uma nova ordem que foi determinada também por sorteio. E assim vai falar a Inês Barbosa, o Carlos Almeida, o Ricardo Rio, o Vítor Sousa e o Luís Lima. Inês Barbosa, faz favor. Bem, primeiro agradecer este momento que, pelo menos pela primeira vez, foi possível discutir algumas ideias das candidaturas. Tem sido difícil encontrar esses momentos. Tenho pena de não se ter falado da cultura e educação. Sei que o tempo não era muito, mas são aspectos tão importantes como qualquer outro. O que eu tenho a dizer é que em 2009 nós tivemos em Braga 35% de abstenção. As pessoas estão fartas, as pessoas estão descrentes, as pessoas estão resignadas. E eu acho que nós devemos todos aproveitar este momento histórico que termina o longo mandato de Mesquita Machado e que existe uma candidatura independente, isso também é um facto histórico, para realmente dar a volta a isto e instituir uma verdadeira democracia.
Eu acho que, da nossa parte, o que nós tentamos e o que nós desejamos é, efetivamente, a inexistência de maiorias absolutas. Seria gravoso, muito gravoso para a democracia atual, em Braga, neste preciso momento. Braga, que é apelidada lá fora, nos canais de televisão, como o cancro de Portugal. É triste. Nós temos este momento histórico para conseguir proporcionar maiorias relativas, e eu acho, sinceramente, que todos os 4, ou pelo menos os 4 mais bem posicionados, fazia sentido de estarem todos presentes no Executivo, e nós queremos realmente ampliar o debate democrático, e da nossa parte acho que queremos agitar e queremos condicionar poderes instituídos e queremos dar voz aos cidadãos. Obrigado. Carlos Almeida. Eu penso que fica bastante claro que não estamos todos a jogar pelo mesmo futuro para Braga, depois de ouvirmos este debate. Fica patente pelas ações do passado daqueles que tiveram responsabilidades no município e daqueles que hoje se candidatam à governação do município para os próximos anos, de que há diferenças substanciais entre aqueles que são os projetos autárquicos de cada um. Na CDU nós afirmamos-nos como uma força alternativa que quer romper efetivamente, que quer mudar, que quer virar a página destes 37 anos de governação, reconhecendo o desenvolvimento de Braga, o potencial de Braga, o espaço que foi conseguido nesta região e que foi conquistado por Braga nesta região, mas que quer fazer muito mais, que quer devolver aos cidadãos a sua cidade, que quer dar oportunidades de qualidade de vida a todos os cidadãos, sem favorecimento deste ou daquele interesse privado. Da parte da CDU, é esse o compromisso que assumimos, e quando falamos em virar a página é porque não queremos dar oportunidade a que aqueles que hoje se apresentam como oposição possam fazer o mesmo que outros no poder têm feito ao longo dos últimos 37 anos. Ricardo Rio. Ao longo dos últimos anos, dei-me a conhecer aos bracarenses que hoje têm consciência daquelas que são as minhas propostas, aquele que é o meu espírito de serviço, a minha determinação, a minha consciência daqueles que são os seus anseios e, obviamente, de uma inversão das prioridades para o futuro. Constituí uma equipa que me dá total confiança na gestão municipal em que eles irão participar, e julgo que temos um projeto que, a merecer a confiança dos bracarenses, vai dar muito mais e muito melhor a Braga. Aliás, cumpre dizê-lo que Braga, que é uma cidade, como todos julgo que aqui deixamos expresso, todos gostamos imenso, é uma cidade que merece que a gestão municipal esteja à altura dela. Que seja uma gestão municipal de que todos nos possamos orgulhar e não, como tantas vezes acontece, de que muitos se tenham que envergonhar. E por isso, eu acho que é importante que os bracarenses tenham consciência, seguindo até aquele exemplo de um perigoso apoiante deste governo e, obviamente, um militante de direita que, numa televisão neste fim de semana, o Daniel Oliveira, ex-dirigente do Bloco de Esquerda, dizia que é importante apoiar qualquer um que inverta este ciclo de gestão socialista dos últimos anos em Braga. E é por isso que eu apelo a todos que verdadeiramente querem uma mudança, que confiem no projeto da coligação Juntos por Braga e que contribuam para essa mudança no próximo dia 29. Vítor Sousa. Bem, de facto, como aqui já foi dito, era bom que todos pudéssemos participar neste Executivo, assim não será. Há 2 projetos que se evidenciam. Um, claramente, que foi sempre um processo de crítica sistemática, de pouca confiabilidade naquilo que são as propostas, sem propostas novas, há 8 anos com as mesmas propostas. Propostas essas que já foram chumbadas pelos bracarenses por 2 vezes e passou-se o tempo e, para além daquilo que fica, é a crítica sistemática e a política da suspeição de que fazemos isto por aquilo, que fazemos isto por aquilo outro. O outro projeto, um projeto que tem merecido a confiabilidade dos bracarenses, um projeto que tem feito, não tudo, porque nem tudo é possível, fruto de muitas vicissitudes, mas que de facto merece e é credor dessa confiabilidade. Há 37 anos que assim acontece, hoje orgulha-me estar neste projeto, ser indutor de um novo ciclo de políticas autárquicas, de um novo ciclo de ação municipal, com um caráter diferente, com uma forma de estar na política diferente, como as pessoas e os bracarenses também me conhecem, com disponibilidade e com proximidade para empreender políticas de futuro para uma
cidade que eu me orgulho de estar, de viver, de trabalhar, porque acho que, apesar de tudo, é uma boa cidade, é uma cidade em que os bracarenses se orgulham, a grande maioria deles, como têm sistematicamente comprovado. Obrigado. Dizer que era bom, e que ouvi também o meu maior opositor dizer que hoje substitui a SIC e que é o provedor do munícipe, a partir do dia 30 eu far-lhe-ei o convite para ser o provedor do munícipe, deste Executivo Municipal, e aí poder contribuir para esta coisa. Depois deste fim do baile mandado, onde agora viras tu, agora viro eu, começa-se a passar a mão pelo pelo para apaziguar os ânimos. O MRPP não dá música, mas tem que ser uma voz dissonante, não canta no mesmo tom, e portanto quer ser a diferença. E portanto o que eu tenho é só que, se não votarem, isso não resolvem, nem absterem, isso resolvem. Agora, quanto aos partidos pequenos, isso não é razão, é porque não tem hipótese, tem tanto direito como os outros. A democracia funciona assim. Se as pessoas não votarem, a gente nunca chega lá. Eles dizem umas coisas certas e acertadas, mas nunca lá põem, porque as pessoas não votam. Aí o problema já não é nosso. Agora, nós apelamos porque acabemos com este vira-mandado, e que nas próximas eleições autárquicas é mais importante do que nunca eleger homens e mulheres de mãos limpas e cara lavada, que defendam contra ventos e marés os interesses do povo e que apliquem com determinação os recursos das autarquias em planos de desenvolvimento que promovam o emprego e o bem-estar coletivo. Os candidatos do PCTP e MRPP, estas eleições, são portadores destes princípios e devem, por isso, merecer a confiança do eleitorado popular. Resumindo e concluindo, menos promessas e mais compromissos com o povo. Chegamos então ao final deste debate, um debate que eu penso que foi esclarecedor. Obviamente muitos temas ficaram por abordar, mas enfim, é sempre assim, naturalmente. Gostava de deixar aqui também alguns agradecimentos, muito em particular aos responsáveis do Auditório Vita, também aos funcionários deste mesmo auditório, pelo seu profissionalismo e simpatia, e também já agora à equipa técnica da Rádio Universitária do Minho, pelo seu trabalho notável. Foi um debate conjunto promovido precisamente pela Rádio Universitária do Minho, também pelo Jornal Diário do Minho, debate que pode ser visto também na AAUM TV, através, por exemplo, de um link no site da Rádio Universitária. Quanto à Rádio Universitária, o debate irá para o ar amanhã, sábado, entre as 6 e as 8 da tarde, havendo uma reposição na próxima segunda-feira entre as 5 e as 7 da tarde também. E quanto ao Diário do Minho, é possível ler, se quisermos entre aspas, este debate no próximo domingo. Chegamos então ao final do debate com os 5 candidatos à presidência da Câmara Municipal de Braga nas eleições autárquicas de 29 de setembro. Ricardo Rio, da coligação Juntos por Braga, Inês Barbosa, da Cidadania e Movimento, Luís Lima, do PCTP-MRPP, Carlos Almeida, da CDU e Vítor Sousa, do PS. Sexta-feira, 13, afortunadamente, digo eu, foi uma noite muito produtiva. Obrigado a todos e especialmente também, já agora para o final, obrigado a toda a assistência, porque este auditório leva 490 lugares e esteve praticamente lotado durante todo o tempo do debate. Obrigado a todos, até uma próxima oportunidade.